Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso segundo capítulo, que é Primeira República, Dominação e Resistência. A modernização do Rio de Janeiro no período da chamada Belle Époque. Então vamos tentar entender o que foi a Belle Époque. Nós temos aqui nós vamos ver que na passagem do século XIX para o século XX, várias cidades europeias, especialmente Paris, na França, ela tinha crescido e também se modernizado assim num ritmo bem acelerado. E esse crescimento foi acompanhado por um avanço tecnológico, marcado pelo advento da luz elétrica, pelo uso do cinematógrafo, para projetar filmes, e também pela invenção de aparelhos de raio-x, transmissão do telégrafo sem fio, entre outros tantos inventos, né? Então, esse período aí de modernização acelerada ficou conhecido como Belle Époque, né? Que é uma expressão francesa que significa bela época. Então, Paris, já que estamos falando dela, Paris, com sua recém-construída Torre Eiffel, ela se tornou o cartão postal da civilização europeia, né? Então, a capital da ciência e das artes, né? Uma cidade que certamente seria imitada por muitas outras, né? Tanto na Europa como em outros continentes. Então, para a maioria dos cientistas, né, engenheiros, médicos, pesquisadores brasileiros do início do século XX, modernizar era justamente trazer a civilização da Europa para o Brasil. Então, isso significaria o quê? Teria que haver uma higienização, das cidades, promovendo assim reformas urbanas. Ou melhor, teriam que acontecer as reformas urbanas, para que essa higienização pudesse acontecer. Isso tendo em vista sempre, é claro, Paris, que era a cidade modelo, certo, da Europa. E assim o Rio começou a passar por um processo de reformas urbanas, justamente na tentativa de embelezar, de embelezar a cidade. Então, o que aconteceu, gente? Em 1902, o Rodrigues Alves, ele assumiu a presidência da República, e decidiu, de fato, modernizar e higienizar o Rio de Janeiro. Então, ele começou a eliminar os cortiços, nessa tentativa de embelezar o centro. Então, ele demoliu casas, casebres, certo? O projeto de modernização, ele era inspirado no modelo parisiense, né? Então, o prefeito do Rio, ele autorizou essa demolição de casas, certo? De casebres, E que eram habitados pela população mais humilde e acabaram demolindo assim, quarteirões inteiros no centro do Rio, né? E com isso desabrigaram cerca de 14 mil pessoas. E essas pessoas foram para onde, Essas pessoas, gente, esses antigos moradores do centro, eles foram para a periferia,
né? E também subiram os morros, que eram as áreas mais baratas, né? E lá construíram barracos de tábuas, né? Cobertos com latas de querosene da época, né? Latas abertas, enfim. E enquanto isso, um médico sanitarista, né, Oswaldo Cruz, era nomeado pelo governo para combater a febre amarela, né, e a varíola e também a peste bubônica, que naquela época matava demais. Então, milhares de pessoas morriam na cidade do Rio de Janeiro por conta dessas doenças aí que nós citamos. Então, um projeto de lei tornou obrigatória a vacina contra a varíola, né? E isso, e isso fez com que muitos conflitos ocorressem no Rio de Janeiro, porque dividiu as opiniões, né? Uns eram a favor da vacina obrigatória e outros eram contra. Então, convencido pelo médico Oswaldo Cruz, né? O Congresso ele acabou aprovando em 1904 a lei da vacina obrigatória. E essa lei autorizava os funcionários de saúde a vacinarem, certo, contra a varíola todos os brasileiros a partir de 6 meses de idade. E os desobedientes, eles eram ameaçados com multas, com demissões, né? Então, assim, essa obrigatoriedade da vacina, somando também com as demolições, né, no centro da cidade, que já haviam acontecido, e ainda o custo de vida muito elevado, então foi uma soma, né? Tudo isso levou a uma revolta popular que ficou conhecida como a revolta da vacina. Então ocorreram assim intensos conflitos nas ruas do Rio de Janeiro, né? E os populares eles se armavam com pau, com pedra, pedaço de ferro e enfrentavam a polícia. E, além disso, eles incendiavam bondes, arrancavam trilhos, depredavam lojas e chegaram até a cercar o Palácio do Catete, que esse palácio era a sede do governo. Então, assim, diante de tudo isso, o governo ele acabou suspendendo, né, a obrigatoriedade da vacina e a revolta ela acabou sendo desarticulada e seus líderes foram lançados aos porões de um navio e enviados para o Acre, né? O Acre, na época, era um território que tinha sido incorporado, né, ao Brasil há pouco tempo, né, em 1903. Bom, aí nós vamos ver também um outro movimento que aconteceu durante a Primeira República, que foi o movimento operário, né? Trabalhadores das fábricas. Então, gente, havia uma precariedade muito grande nas fábricas, certo? E, assim, no início do século XX, o ambiente dessas fábricas era totalmente insalubre, né? Era mal iluminado, não havia ventilação adequada, os trabalhadores eles ficavam ali trabalhando de 14 entre 14 e 16 horas por dia, né? Os salários era baixo, não acompanhava assim o aumento do custo de vida, que era elevado. Enfim, não havia direito, é, por exemplo, como direito a férias, nem a aposentadoria, certo? Um outro agravante também era o seguinte:
Em São Paulo, por exemplo, 51% dos operários eles eram estrangeiros. E lá no Rio de Janeiro, 31% eram também estrangeiros. Então, eles eram italianos, portugueses ou espanhóis, né, na sua maioria. E aí, esses estrangeiros, eles trouxeram de seus países de origem algumas ideologias, né? Ideologias do movimento operário. Então, as principais delas eram o anarquismo, certo? E o socialismo. Então, o anarquismo, ele propunha a criação de uma sociedade igualitária, né? E os socialistas, ou melhor, para se chegar a essa sociedade, os socialistas, eles propunham a tomada do poder e o controle do Estado pelos trabalhadores, né? Nós estamos falando do socialismo. Desculpem, gente, eu falei anarquismo primeiro, mas nós estamos falando do socialismo. Então, no socialismo, eles propunham uma sociedade igualitária, né? Onde eles propunha essa tomada do poder e também o controle do Estado pelos trabalhadores, certo? Até que as desigualdades sociais fossem totalmente eliminadas. Já os anarquistas, eles também defendiam uma sociedade igualitária, mas almejavam a destruição do Estado, porque eles eram contrários à existência de qualquer tipo de governo, né? Então, essas ideias, elas entraram no Brasil com os imigrantes europeus. Aí, vamos ver aqui uma luta, né, que aconteceu, que era pelas 8 horas, né? 8 horas diárias de trabalho. Então, assim, apesar das frequentes rivalidades, né, entre brasileiros e estrangeiros, em 1906, né, o operariado ele realizou no Rio de Janeiro o primeiro Congresso Operário Brasileiro. E nessa ocasião eles reuniram trabalhadores de várias partes do Brasil. Esse congresso ele foi conduzido principalmente por lideranças anarquistas, né? E decidiu lutar pela jornada de 8 horas de trabalho e também pela regulamentação do trabalho feminino. Nós vamos ter também aqui a Lei Adolfo Gordo. Essa lei é de 1907, né? E ela determinava a expulsão dos imigrantes europeus aqui do país, né? Isso, assim, determinava a expulsão do país, né, desses imigrantes que participassem de greves. Então, assim, se os imigrantes participassem de qualquer movimento grevista, pela lei Adolfo Gordo, eles seriam expulsos do país. Aí, pessoal, nós vamos ver agora a principal greve do Brasil, né, que aconteceu no ano de 1917, né, a principal greve, mas assim, do período da Primeira República, né. Então, assim, nesse período, nesse ano de 1917, os operários de São Paulo, eles realizaram a maior greve, né, ocorrida nesse período. Então, eles ali em São Paulo, houve a paralisação das fábricas, de algumas fábricas, tanto da Moca como do Ipiranga, né? Que são bairros da capital paulista. E logo essa greve ela se alastrou, né? Por outros locais. Então, houve um episódio
né, na porta de uma das fábricas de tecido do grupo Matarazzo, aconteceu que a polícia nesse local, certo? Ela acabou abrindo fogo contra a multidão e baleou um dos operários anarquistas, né? Que era José Martinez. E que ele acabou morrendo no dia seguinte. Então, isso aí foi o estopim, né? Da greve, né? Da greve geral, né? Que até aqui estava apenas em São Paulo, né? Então, com a morte de José Martinez, né? é, o enterro. Opa, desculpa, gente. Para voltar ao trabalho, os trabalhadores eles faziam uma série de exigências, né? Então, após a morte desse jovem, aconteceu de fato uma greve geral, né? Que se espalhou também para o Rio de Janeiro, Paraíba, Minas, Rio Grande do Sul, certo? Então, após esse episódio aí, para voltar ao trabalho, esses trabalhadores, eles fizeram algumas exigências, como jornada de 8 horas, aumento salarial, abolição de trabalho noturno, né, para mulheres e menores de 18 anos, pagamento pontual, diminuição dos aluguéis e o congelamento dos preços dos alimentos. Então, o que acontece? Em São Paulo, os patrões, eles concordaram, né, em aumentar os salários em 20% e prometeram não dispensar nenhum grevista, né? E também fazer o esforço para melhorar as condições de vida dos trabalhadores, certo? Então, diante dessas promessas, o que aconteceu? O operariado paulista voltou a trabalhar. E aí eles terminaram, né? Óbvio, terminaram a greve. Só que quando a greve acabou, os empresários eles passaram a perseguir e a demitir também os principais líderes do movimento, né? Isso e aí nos anos seguintes, a greve geral de 1917, nós temos uma foto aí, né, ao lado. Vamos ver aqui o que aconteceu nos anos seguintes. Bom, nos anos seguintes, um grupo composto por operários e também intelectuais anarquistas e marxistas, eles fundaram um partido, né, que era o partido que foi o Partido Comunista do Brasil, o PCB, certo? E a mobilização do movimento operário continuou, né? Tanto que em 1900 desculpem, em 1930, na campanha para presidente da República, né, esses operários eles lançaram um candidato próprio, né, o marmorista Minervino de Oliveira, né, que foi o candidato dos operários. Bom, pessoal, saindo aqui dessa parte desse movimento grevista, vamos ver um episódio interessante também. Na verdade, foi um movimento, né, o modernismo, que aconteceu em São Paulo na Semana de Arte Moderna no ano de 1922, certo? Então, assim, em sintonia com as mudanças ocorridas no Brasil e também na Europa, um grupo de intelectuais, né, e também artistas brasileiros, eles lançaram um movimento cultural conhecido como modernismo, como nós já falamos. Então, esse modernismo ele tinha como objetivo valorizar a cultura popular brasileira, né? Então, assim, esse movimento
teve início na Semana de Arte Moderna, que foi um evento realizado no Teatro Municipal de São Paulo, né, entre os dias 13 e 17 de fevereiro do ano já citado, de 1922. E esse evento ele contou com obras de pintores, né, como, por exemplo, de Cavalcante, tem uma obra aqui de Cavalcante, né, Anita Malfatti também pintora, nós temos aqui essa obra dela, certo, que foi também exposta, e escritores e poetas como Mário de Andrade, né? E também Oswaldo de Andrade, certo? Então, assim, nessa ocasião, além da mostra, né, de arte, houve também declamação de poemas, palestras com ideais modernistas, apresentações de música, de dança. Foi uma semana bem movimentada. Então, assim, o modernismo ele teve uma grande importância para a história brasileira e nós podemos dividir ele em dois momentos distintos, né? No primeiro, que é esse iniciado em 1922, o importante era o processo como a gente pode dizer, de atualização e também de modernização da cultura, né? Já no segundo momento, né, que é mais ou menos a partir do ano de 1924, o essencial passou a ser a produção de uma arte inteiramente própria, né? Então, no contexto desse segundo momento, é que o sociólogo Gilberto Freire, ele publicou, cadê aqui a foto dele? Gilberto Freire. Ele publicou Casa Grande Senzala, né? E temos também o historiador Sérgio Buarque de Holanda, que lançou Raízes do Brasil, né? Uma bela obra também, as duas históricas, assim, riquíssimas. E são obras que expressam o esforço, né, dos intelectuais modernistas de pensar o país com base no que ele é, né? Como já dizia Mário de Andrade, né? Brasileirar o Brasil. Então, os autores brasileiros, eles inovaram o conteúdo e na forma, né, criando poemas, com versos livres e textos que usavam até quebrar as regras gramaticais, como nessa foto, onde tem aí o intitulada Erro de Português, né, de Oswaldo de Andrade, certo? Então, pessoal, é isso. Aqui nós estamos finalizando o capítulo 2, que é a Primeira República. Vocês podem aguardar um pouco mais, que eu vou deixar uma atividade, ok? Que depois será enviada por e-mail, certo? E é isso. Leiam o livro, façam pesquisas sobre a Primeira República, tá bom? E logo mais eu estarei enviando por e-mail as atividades, certo? Então, um grande abraço e até a nossa próxima aula.